ócio atravessa toda a história da humanidade e, ao longo dos tempos, o significado e percepção coletiva sobre ele mudaram bastante. Nesse vídeo, o SciDois te conta um pouco sobre as diferentes perspectivas que o ócio já teve. Mas, para começarmos bem, a gente tem que entender o que essa palavra significa. Ócio deriva do latim otium e indica o fruto das horas vagas, do descanso e da tranquilidade. Possui também sentido de ocupação suave e prazerosa. Mas vem cá, tenho certeza que quando você ouve essa palavra já pensa em alguma coisa relacionada à preguiça ou à falta de empenho, não é mesmo? Indo ainda mais fundo, quando pensamos em preguiça ou horas vagas, fazemos um contraponto com as horas de trabalho. E é por isso mesmo que o conceito de ócio sempre caminhou muito junto ao do trabalho. Lembre-se disso, porque vamos retomar essa relação durante todo o vídeo. Ok, afinal, por que uma palavra tão simples tem significados tão contraditórios? Para entender isso, é preciso analisar como o ócio e o tempo livre foram vistos em diferentes sociedades e ao longo da história. Mas antes, é importante esclarecer que o tempo livre e o ócio não são a mesma coisa. O ócio se refere a realmente não fazer nada, enquanto no tempo livre podemos realizar diversas atividades e hobbies. Na Grécia Antiga, por exemplo, o trabalho, principalmente o braçal, era visto de uma forma bem negativa. Em contrapartida, a dedicação aos estudos e a participação na vida política eram honrosos. Por isso, o ócio também era um valor nobre, associado ao desenvolvimento pessoal e essencial para a reflexão filosófica e para a busca pela sabedoria. Já os romanos, logo em seguida, não compartilhavam essa visão. O trabalho era considerado uma virtude, enquanto o ócio se transformou em um tempo para descanso ou recreação. Em outras palavras, o conceito de ócio foi moldado de acordo com os interesses políticos e religiosos da época, como uma maneira de controlar as atividades da população, regulando os tempos e espaços de lazer. Um conceito chinês de ócio semelhante ao de Xiao Yao, proposto por um dos fundadores do taoísmo no século III a.C. Esse termo se refere à vida em harmonia com a natureza e ao ato de vagar livremente por ela. Nas fases históricas do cristianismo, Idade Média, Renascimento e Revolução Francesa, o ócio e o tempo livre foram extremamente regulados pelas instituições religiosas e pelo Estado. A Igreja, por exemplo, controlava o calendário religioso e definia quando e como as pessoas deveriam usufruir do ócio e do tempo de divertimento. Em algumas sociedades indígenas caçadoras e coletoras, o conceito de ócio não se distingue claramente do trabalho, como ocorre nas sociedades industriais. As atividades econômicas, como caça, pesca e coleta, estão entrelaçadas com aspectos culturais e festivos e são permeadas por cantos, orações e práticas religiosas. Na modernidade, o trabalho passou a ser visto como a maior virtude, enquanto o ócio foi rotulado como um vício a ser curado. Foi assim que surgiram ditados populares como cabeça vazia, oficina do diabo. O tempo livre foi cada vez mais associado à improdutividade e o capitalismo industrial fez do lazer uma mercadoria, algo que poderia ser comprado e vendido no mercado do lazer. Hoje em dia, o tempo livre é um bem escasso. Nós constantemente lutamos contra a falta de tempo para descansar, cuidar da saúde, da cultura e até mesmo para participar da vida cidadã. O ócio, que antes era visto como um direito e uma prática enriquecedora, se transformou em sinônimo de preguiça e de falta de esforço. É fundamental que encontremos um equilíbrio saudável entre o tempo livre e o tempo de trabalho. Senão, o adoecimento físico e mental torna-se inevitável.
Infelizmente, não conseguimos fazer isso sozinhos. É essencial que as políticas públicas incentivem jornadas de trabalho mais saudáveis e promovam atividades de lazer de qualidade. Em escala pessoal, podemos tentar aos poucos entender que o simples ato de não fazer nada pode ser de fato muito benéfico. Ficou interessado pelo assunto? Então, não deixe de conferir a matéria completa sobre o ócio e o tempo de lazer no site do C2. Nos vemos lá!